Atos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Palavra do Senhor Deus. Notem que a revelação que foi feita pela jovem era verdade, não era mentira. Pois ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Não é porque uma pessoa revela e acerta o que está sendo, que ela está sendo usada por Deus. Não é porque ela revela algo e aquele algo é verídico, é verdadeiro, que essa pessoa está sendo usada por Deus. Isso não significa. Pois no Espiritismo, as revelações do passado e presente são verdadeiras. E as do futuro têm uma probabilidade de 50% de acontecer. E nós sabemos que no Espiritismo não é o Espírito Santo quem revela, e sim os demônios, igual o demônio dessa jovem que estava revelando. Então, meu amigo e minha amiga, você que acredita nessas revelações que esses pregadores e essas pregadoras fazem, abra os seus olhos, se desperte. Talvez você é uma pessoa que gosta de ir até a igreja para ser revelada, pois nos dias de hoje essa doutrina tem chamado a atenção das pessoas. Ou seja, as pessoas, elas querem o quê? Elas querem ouvir algo de bom, algo que venha ao encontro da sua necessidade. E geralmente essas revelações que as pessoas recebem são revelações boas, que Deus vai dar o livramento, que Deus está abrindo portas, que Deus está entrando com providência. Jamais uma pessoa vai receber uma revelação onde diz que Deus vai julgar a pessoa, onde diz que Deus vai condenar se a pessoa não mudar os seus atos, suas ações, suas atitudes. As pessoas geralmente vão ouvir o quê? Revelações boas. E nós temos que ver que os profetas do Antigo Testamento, as palavras que eles entregavam para as pessoas eram palavras de repreensão. Os profetas do Antigo Testamento, quando chegava para anunciar a palavra, eles chegavam com palavra de repreensão. Eles chegavam diante das pessoas, se você analisar os textos sagrados, e diziam o seguinte: olha, se vocês não se consertarem, se vocês não irem pelo caminho correto, vocês vão pagar um preço altíssimo. Vai acontecer isso, isso, isso e isso de ruim. Convertam-se, arrependam-se, andem nos caminhos de Deus, do Senhor. Então nós vemos que os profetas de Deus mesmo, os homens de Deus, eles eram levantados para repreender as pessoas que estavam no caminho errado. E as pessoas que estavam no caminho correto, esses homens orientavam: olha, e você que está de pé, cuide para que não caia. Fique ligado. Agora, o que nós temos visto nos dias de hoje são homens e mulheres que se passam por pregadores e lançam profecias para as pessoas. Mas essas profecias e essas revelações, se você analisar, são só coisas boas. Onde eles dizem para a pessoa: olha, o Senhor Deus está dando um livramento na sua família agora. Era para um familiar seu sofrer um acidente automobilístico daqui a 1 ano, e o Senhor Deus está dando livramento agora. Ora, cadê a prova que uma revelação dessa é verdadeira?
Nós podemos muito bem chegar numa pessoa e dizer, olha, o Senhor Deus está livrando você de um câncer aqui agora que você iria ter daqui a 7 anos e iria a óbito. Então hoje o Senhor Deus já está tirando esse câncer de você. Isso não é evangelho, isso é zombar da cara das pessoas. Simplesmente isso é zombar da cara das pessoas. E o pior de tudo, meu amigo e minha amiga, tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que caem nessa zombaria desses homens, dessas mulheres. Então, de acordo com os textos sagrados, esse espírito de adivinhação, de revelação, de ficar adivinhando a vida das pessoas, o nome da pessoa, o sobrenome, RG, CPF, placa de carro, número de celular, o que a pessoa comeu ou deixou de comer, esse espírito é um espírito adivinhador. Isso não é o Espírito Santo. É o espírito adivinhador que age na vida desses homens, dessas mulheres, para revelar, para adivinhar as coisas. Talvez muitas pessoas ficam assim, nossa, mas como que isso é possível? Se você não conhece o Espiritismo, nós recomendamos para você, passe a conhecer o Espiritismo. É isso mesmo, porque lá no Espiritismo, os pais de santo e as mães de santo também revelam, também adivinham. Você acha que uma pessoa que frequenta a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a Mesa Branca, Allan Kardec, direita, esquerda, você acha que essas pessoas vão lá e eles erram tudo, e elas continuam indo, eles estão errando tudo? Coloque a mão na sua consciência, raciocine um pouco. Por que essas pessoas frequentam? Porque eles acertam nas suas revelações. As revelações do passado, os demônios sabem tudo o que aconteceu na vida da pessoa no passado. E no presente que a pessoa está vivendo, o demônio também sabe tudo. Agora, o futuro a Deus pertence. Porém, os demônios, de acordo com o que a pessoa viveu no passado e está vivendo no presente, eles conseguem fazer suposições em relação ao futuro. Então eles conseguem supor mais ou menos o que vai acontecer no futuro, olhando para o passado e para o presente da pessoa, eles conseguem arriscar. E a probabilidade deles acertarem o futuro é de 50%. Se você pegar todas as revelações que acontecem nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nas cartomantes, no jogo de búzio, geralmente a média de acerto do passado e do presente é de 100%, mas a média de acerto do futuro é de 50%. Por quê? Porque o futuro pertence a Deus. Ah, mas então se os demônios acertaram 50% a média porque eles conhecem o futuro? Não, eles não conhecem o futuro. Porém, os demônios, não se esqueçam que eram anjos de Deus antes de serem expulsos dos céus, e eles ainda têm algum certo poder. São seres criados por Deus, foram criados por Deus. Eles estão aqui no planeta Terra. Então eles conhecem o passado da pessoa, eles conhecem o presente, eles sabem os planos que as pessoas têm, eles sabem as metas que a pessoa tem, eles sabem que a pessoa está pagando um consórcio de uma moto, um consórcio de um carro, eles sabem que a pessoa está tentando financiar uma casa, eles sabem que a pessoa está pagando algo parcelado, eles sabem que a pessoa tem um plano de abrir uma loja, então eles sabem da vida da pessoa. Então quando a pessoa procura eles, automaticamente ele vai falar o passado e o presente e vai acertar. Mas o futuro, mediante a probabilidade do passado e do presente, ele arrisca e ele acerta. A probabilidade dele acertar é de 50%. Assim são dentro das igrejas que usam os demônios. Porque não se engane, esses pregadores e essas pregadoras que trabalham com revelação usam demônios para revelar a vida das pessoas. E se tiver algum pregador, alguma pregadora nos ouvindo e se sentir ofendido, nós lançamos o desafio para vocês. Não se sinta ofendido, não. Vem para o desafio. Nós vamos filmar e vamos colocar no YouTube ao vivo. Vem revelar a minha vida. Vem revelar o meu CPF, o meu RG. Vem revelar. Vem revelar a minha vida. Revela
o meu passado, revela o meu presente, revela o meu futuro. Eu desafio qualquer pregador, qualquer pregadora a me revelar, a revelar a minha vida. Mas antes de revelar a minha vida, meu amigo e minha amiga, eu vou colocar a mão na sua cabeça e vou usar o nome de Jesus para repreender o demônio que está aí, usando você, revelando para você, mostrando as coisas. E você vai ver. E você vai ver o que vai acontecer. Então, eu não tenho nada a perder. Se você conseguir revelar a minha vida, eu rasgo a Bíblia e deixo de pregar o Evangelho. O desafio está lançado. E eu venho lançando esse desafio há muitos anos. E até hoje não apareceu um pregador ou uma pregadora que honre, que tenha vergonha na cara de aceitar o desafio. O desafio está lançado. Eu desafio qualquer pregador e qualquer pregadora que diz que tem dom de revelação. Eu desafio qualquer pregador e qualquer pregadora que diz que tem dom de revelação e que Deus revela. Eu desafio a vir revelar a minha vida. Nós lançamos um desafio, nós filmamos ao vivo e mandamos para o YouTube. Eu quero ver revelar. Eu quero ver revelar. Enganar as pessoas que não têm conhecimento é fácil. Eu quero ver enganar outras pessoas que têm um pouco de conhecimento. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós sabemos que o que está por trás disso são demônios. São demônios. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. Os profetas do Antigo Testamento não ficavam revelando nome de pessoa, sobrenome, endereço, se era filho do fulano, filho do Bertano. Os profetas não revelavam. Os apóstolos também não. Jesus Cristo também não. Então nós não temos base nos textos sagrados para ficar revelando isso das pessoas. Nós não temos base bíblica, não temos base teológica para isso. Mas nós vemos que os demônios fazem isso no espiritismo. Então, o que ocorreu no Brasil foi uma mixigenação do espiritismo com o cristianismo. E isso que nós vemos nos dias de hoje é uma mixigenação entre cristianismo e espiritismo. Isso não é cristianismo. Houve uma mixigenação. O fundamento que foi posto por Jesus Cristo não permite esse tipo de brincadeira, porque isso é uma brincadeira. Usar demônios para revelar a vida das pessoas é uma brincadeira. É uma brincadeira. E esses pregadores que usam os demônios, eles sabem que é demônio. Sabem muito bem que são os demônios. Mas por que eles continuam? Porque eles ganham dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro com isso. Porque se eles forem anunciar o evangelho como Jesus ensinou, eles não vão ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro, usa-se demônios para revelar a vida das pessoas. E no fundo, são pais de santo e mães de santos disfarçados de pregadores e pregadoras que estão agindo dentro das igrejas. Mas, na verdade, são pais de santo e mães de santos. Eles usam a Bíblia, usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, mas são pais de santos, disfarçados de pregadores e pregadoras, que ficam revelando RG, CPF, identidade, placa de carro, número de telefone, o que a pessoa comeu, o que deixou de comer, o nome do pai, o nome da mãe, o nome do filho, o nome da filha. Isso não é cristianismo, isso é espiritismo que está sendo praticado dentro de igrejas que se dizem igrejas evangélicas. Mas é espiritismo, não é de Deus, é do diabo. E nós provamos para você na Bíblia que isso é do diabo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Olha o que diz. Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Ou seja, quando a profecia ou revelação é feita, se errar e não se cumprir, não é de Deus e sim do diabo. Falou, errou, é do diabo. Agora,
quando acerta e se cumpre, é de Deus, mesmo assim não pode ainda atribuir a Deus. Ah, então se acertar é de Deus? Não, nós temos que passar por mais um filtro. Pois no caso de Paulo, aquela jovem falou a verdade e não era de Deus. Então entenda, errou é do diabo, acertou não é de Deus, segura. Tem mais um filtro para se passar. Porque aquela jovem acertou, falando que Paulo era servo do Deus Altíssimo, ela acertou, mas era o diabo que estava revelando. Então não é porque acerta que é de Deus. Errou é do diabo, acertou, segura. Tem mais um filtro, olha o que diz a palavra. Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 3. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal, um prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador, não deem ouvidos. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Então, detalhe, olha o que a palavra diz. Quando a profecia ou revelação é feita e acerta ou se cumpre, ainda assim nós não devemos atribuir a Deus. Devemos olhar para a doutrina que esse pregador está ensinando. Se a doutrina dele não for bíblica, os ensinamentos não estiverem de acordo com os ensinamentos de Cristo, mesmo que a profecia ou revelação é feita e acerta ou se cumpre, não é de Deus. E quando olhamos para a doutrina desses pregadores, o que eles ensinam, esses homens e essas mulheres, fica provado que Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque eles fazem um comércio dentro das igrejas. A própria palavra de Deus diz, a minha casa é casa de oração, vocês fazem dela covil de ladrões, de salteadores, estão fazendo comércio dentro da igreja, estão vendendo pizza, estão vendendo feijoada, estão vendendo sorvete, estão fazendo brechó, estão fazendo rifa, estão vendendo pão, estão vendendo água, estão vendendo guaraná, estão vendendo de tudo dentro da casa de Deus, o que é chamado casa de oração. O que Jesus fez quando ele entrou no templo de Salomão e pegou o comércio, a venda e a compra de produto? Ele desceu o chicote no lombo de todos os que vendiam, os que compravam, e diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês estão fazendo dela um covil de ladrões e salteadores. Vocês estão usando o nome do meu pai para comercializar produto. A casa de meu pai é casa de oração. É um lugar onde as pessoas vão para louvar, adorar e ouvir a palavra de Deus. E não para comprar produtos. E não para vender elementos e produtos. Casa de Deus é casa de oração. Se existe venda de produtos, é covil de ladrões e de salteadores. Diz a palavra de Deus. E se você pode ver que a maioria desses pregadores e pregadoras que revelam a vida das pessoas fazem um comércio dentro da casa de Deus, vendem de tudo. Ou seja, está indo contra o ensinamento que Jesus deu no dia que ele purificou o templo. Esses homens e essas mulheres que revelam a vida das pessoas, eles também falam sílabas desconexas e diz que é língua dos anjos, porém a palavra de Deus ensina em Atos que a língua, a verdadeiro dom de língua são idiomas de nações, e esses idiomas de nações que os discípulos falavam, que receberam o verdadeiro dom de língua, tinha tradução para qualquer língua. Porém, essas sílabas desconexas que eles falam não tem tradução para a língua portuguesa. Se você pedir a tradução, não tem. Ou seja, não é o verdadeiro dom de língua bíblico. É algo que eles inventaram. Porém, não está na Bíblia. A Bíblia diz que o verdadeiro dom de língua bíblico, o verdadeiro que Deus dá, é idioma de nações. Ou seja, se um brasileiro hoje receber o verdadeiro dom de língua bíblico, ele pode falar francês, inglês, alemão, japonês. E tem um detalhe, ele vai falar com influência, sem nunca ter estudado.
É no estralar de dedo que Deus dá esse dom. E se você pegar o dom, a língua que é falada no Brasil, são sílabas desconexas. E você pode ver que em todas as reuniões, as mesmas sílabas são repetidas. As mesmas sílabas, todas as reuniões são repetidas. Porém, se você pegar a Bíblia, você vai ver que eles anunciavam o evangelho em outros idiomas. Não eram sílabas repetidas em todas as reuniões. E a própria palavra diz, se não houver interpretação, é proibido falar dentro da igreja. E nós vemos eles falando alto dentro da igreja essas mesmas sílabas desconexas, repetidas em todas as reuniões, sem tradução. Então, várias leis de Deus estão sendo violadas nos cultos. Mesmo assim, revela. Mas você pode ver que traz na bagagem deles muitas heresias. Fazem propósitos e campanhas com dinheiro, estipulam valor de oferta para conquistar bens materiais. Jesus disse, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O pregador e a pregadora vem e fala, vamos fazer uma campanha aqui para prosperar financeiramente, para que você conquiste a sua casa, conquiste o seu carro. Jesus ensinou a buscar o reino dos céus, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas o Pai vai acrescentar do jeito que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Olha o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós não devemos ficar pleiteando nem a nossa comida, nem a nossa bebida, nem a nossa roupa, nem o nosso sapato, que dirá casa, carro, mansão, fazenda, apartamento, que dirá isso? Jesus disse, não se preocupa nem com a comida, nem com a bebida, nem com a roupa, nem com o seu sapato. O meu Pai vai alimentar vocês, vai dar o que comer, vai dar o que beber, vai dar o que vestir, vai dar o que calçar. Fique tranquilo. Busque ter aliança com meu Pai. O resto Ele acrescenta, do jeito que Ele quiser. Olha o que Jesus ensinou. Então vem o filho de Satanás e a filha de Satanás, porque só pode ser, e faz uma campanha, um propósito com dinheiro, para a pessoa fazer uma oferta, para que Deus dê uma casa, dê um carro, dê um apartamento. Está indo totalmente contrário ao que Jesus ensinou. É bíblico. Jesus ensinou que nós não devemos ficar pedindo essas coisas para o Pai. Nós devemos buscar ter aliança e não ficar pedindo essas coisas. Então vem o filho de Satanás, a filha de Satanás ensina, nós temos que pedir o carro, nós temos que pedir a casa, temos que fazer isso, e nós vamos subir o monte, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos determinar, tire a foto aí do carro que você quer, da casa que você quer, do apartamento que você quer, e você vai ser empresário, e você vai arrebentar. Jesus não ensinou totalmente ao contrário. Foi totalmente ao contrário que Jesus ensinou. Ou seja, esses homens, essas mulheres, estão indo contra Jesus. Totalmente contra. Jesus não ensinou isso, não. E depois revela a vida da pessoa ainda. Está indo totalmente na contramão do que Jesus ensinou. Jesus ensinou que não pode vender nada dentro da igreja. Vende de tudo, só falta vender a própria mãe e o próprio pai. Vende de tudo, faz comércio, vende de tudo, faz rifa, vende bolo, vende pão, vende pizza, vende feijoada, vende galinhada, vende sapato, vende queijo, vende de tudo. E Jesus falou, não fica vendendo as coisas na igreja, vende de tudo. A palavra ensina que a língua que era falada pelos verdadeiros crentes que recebiam o verdadeiro dom era o idioma de nações. Falam sílabas desconexas toda a reunião. A palavra diz que tinha tradução e tem que ter tradução, e se não tiver tradução é proibido falar. Falam sílabas desconexas toda a reunião sem tradução para a língua portuguesa. Está indo contra a palavra. Jesus ensina, olha, não fica preocupado nem com a comida, nem com a bebida, nem com o sapato, nem com a roupa. Não fica pedindo isso não, porque quem pede isso é gentil, são um povo que não é de Deus, que fica atrás disso. Não se preocupa com isso não. Se preocupa em ter aliança com meu Pai, e o meu Pai vai acrescentar essas coisas. O quê? A comida, a bebida, o sapato, a roupa, para nós não morrermos. Então o camarada vai e faz uma campanha com dinheiro, estipula valor de oferta, olha, é R$100, é 200, é 300, é 1.000, é 1 milhão, quando a palavra de Deus ensina que nós não devemos ficar pedindo essas coisas.
totalmente contra o que Jesus ensinou. E vem dizer que é de Deus? E vem dizer que é homem e mulher de Deus? Ensinando errado o evangelho? Indo pelo caminho oposto que Jesus foi? Fazendo de Jesus um comércio na casa de Deus? Ensinando errado as escrituras sagradas? E vem dizer que é de Deus? Meu amigo e minha amiga, o homem e a mulher, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode dizer que ele é de Deus, ele pode dizer que ele tem aliança com Deus, ele pode dizer que ele tem dom, ele pode dizer o que ele quiser. Porque quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido ouve o que não quer. Nós não temos que acreditar nessas pessoas. Nós temos que ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ensina o que é certo e o que é errado. E se nós não prestarmos atenção, nós podemos cair na lábia desses homens e dessas mulheres que estão distorcendo a palavra de Deus. Estão distorcendo o evangelho de Deus. O evangelho tem que ser pregado da maneira como que ele foi ensinado por Jesus Cristo. O fundamento já foi posto, é Jesus Cristo. E quem colocar um outro fundamento em cima desse vai pagar o preço caro. Vai pagar um preço caro, porque muitas almas estão indo para o inferno mediante esses ensinamentos errados. Quantas pessoas hoje não estão frustradas com Deus, revoltadas com Deus? Por que motivo? Porque um dia foram enganadas por esses homens e por essas mulheres com essas revelações de Satanás. Foram enganados dentro dessas igrejas com essas supostas visões, revelações. Foram enganados, foram destruídos, tiveram suas vidas destruídas, suas famílias destruídas. Quantas pessoas já não tiveram suas vidas destruídas por essas visões do diabo, por essas revelações de Satanás? Mas esses homens e essas mulheres que fazem isso, o que é dele está guardado. Sabe por quê? Porque para falso profeta e para falsa profetisa não existe salvação. Já estão condenados ao lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. E nós aqui não somos juízes para mandar ninguém para o inferno, não. Nós só estamos lendo o que diz a palavra de Deus. Para falso profeta não existe salvação. São nuvens sem ventos, já estão condenados, assim como Satanás está condenado. Já está condenado. Não tem salvação para falso profeta. Agora, as ovelhas que estão ali sendo enganadas por eles, se tiver eleito ali no meio, eleitos são os que já foram eleitos antes da fundação do mundo para herdar a vida eterna. Esses eleitos, mais cedo ou mais tarde, vão se despertar e vão sair fora mesmo. Agora, os que não forem eleitos vão continuar no engano. Então, tem essa também. Tem pessoas que vão morrer no engano porque não é eleita. E vai morrer no engano, na lábia desses falsos profetas e falsas profetisas. Agora, se houver eleito ali no meio, os que já foram eleitos antes da fundação do mundo, que Jesus morreu na cruz e comprou e resgatou, esses, mais cedo ou mais tarde, Deus vai se despertar eles. E a hora que eles se despertarem, vão sair fora desse engano. Porque isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é espiritismo. É espiritismo. Estão usando igrejas com placas de igrejas evangélicas, estão usando Bíblia para praticar espiritismo e enganar as pessoas. E muitos têm sido enganados. Essa é a palavra do Senhor Deus.